Boa noite a todos. Se sintam todos muito bem-vindos a esta casa. No momento que a gente diz isso e que a colega recebe tão bem, nosso colega Elson, amigo da vida toda, recebe tão bem, a gente não se sente bem? Acho que já é um jeito de amar, não é? Então, assim como a gente deve amar a nós mesmos, a gente deve amar o nosso próximo. E é disso que fala o capítulo 11. E quando a gente fala em amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. É isso que a gente espera. Então, no momento que nós começamos a fazer ao outro aquilo que queremos para nós, a vida do outro fica melhor, porque certamente não vamos fazer ao outro aquilo que não queremos para nós. Mas, muitas vezes, quando a gente fala isso, a gente só aprende quando há exemplos. Por exemplo, quando a gente está na nossa rua e a vizinha diz bom dia alegremente, é um exemplo bom e a gente aprende. E assim a gente passa adiante. Quando a nossa mãe, o nosso pai, quando nós éramos crianças, nos acordavam de manhã com todo carinho, o que a gente vai passar no dia seguinte? O carinho para os próximos. E é assim que o amor ao próximo vai sendo difundido. Porque as nossas relações são como uma teia. Tudo que fazem para nós, a gente faz para o outro. E assim elas vão se difundindo. No livro Ação e Reação, Sanzio, que é ministro da razão, fala sobre o bem e o mal. O bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. O bem é a nossa decidida cooperação. Fazer bem não é só fazer, é aquilo que a gente decide pela razão de fazer pelo outro, para que o outro fique melhor, para que ele deixe a nossa presença melhor. Aqui na casa a gente sempre diz assim, que o atendido saia melhor do que quando aqui chegou. É isso que a gente deseja, e isso é fazer o bem. É deixar todo aquele que sai da nossa frente um pouco melhor. Então, o bem é a nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, visto que isto nos obrigue à renunciação mais completa. Quando a gente fala em renunciação mais completa, muitas vezes nós não estamos bem naquele dia, mas o outro não tem obrigação que a gente, não tem que esperar que a gente trate ele de mau humor, porque nós estamos mal. O que Deus espera de nós? Que, claro, todo mundo tem seus sentimentos, mas que a gente consiga fazer para o outro como o outro poderia fazer pela gente. Então, por exemplo, a gente não está muito bem, a gente chega e diz boa noite. Por exemplo, hoje poderia ser, não é o caso, mas eu cheguei e cumprimentei a todos, abracei a todos, isso é tão bacana, né? Mas poderia ser que o meu dia não foi bom. Mas como é que eu acho que o Elson gostaria que eu recebesse, ser recebido por mim? Que eu chegasse com um abraço e com um sorriso. E no momento que eu faço isso, ele vai passar isso adiante. Isso é renunciar, muitas vezes, à nossa condição que não está muito boa. Quantas vezes a gente entra numa loja, no mercado, a gente está fazendo nosso trabalho e está doendo o dedo, está com dor de cabeça. Em casa, o almoço não saiu como a gente queria, não deu tempo para passar no mercado, e a gente chega no nosso trabalho e abre aquele sorriso. É isso que Deus espera de nós. Que embora a gente tenha alguns percalços, a gente consiga fazer o outro se sentir melhor.
Então, nesse momento, a gente vai estar auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela. E seremos por ela ajudados. Aqui na casa, a gente explica que tudo que a gente vibra expande. E quando expande, volta até nós. Porque a minha vibração vai bater em vocês, a de vocês vai no outro, e o outro que está chegando lá adiante vai voltar com essa vibração boa e vai chegar de volta em mim. E é assim que a gente se ajuda. E no momento que a gente consegue renunciar a coisas que talvez não são tão boas e ajudar o próximo, a gente ajuda a ser sustentado no campo dos valores imperecíveis. Há coisas que passam na nossa vida, mas o amor, a gratidão, a felicidade, o respeito são imperecíveis, eles não passam. E dele falou do bem e ele fala do mal. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade. Ah, eu estou bem, então eu vou caminhando na rua, não interessa se eu vou tropeçar em alguém ou eu vou dar um encontrão e vou machucar alguém. Não importa que eu estou bem. Não importa que se eu tenho um guarda-chuva e começou a chover, mas eu tinha um guarda-chuva, digamos, na minha bolsa. E o outro não tem. Eu ainda assim vou andar na calçada com o meu guarda-chuva. Não interessa se o outro não tem guarda-chuva, eu vou botar ele na rua. Isso é o egoísmo. Isso é só o querer para mim. Mas se eu tenho guarda-chuva, por que não andar então na calçada aonde não tem aquela marquise e dar espaço para aqueles que não trouxeram um guarda-chuva? Porque realmente o tempo parecia estar tão bom, para que eu vou levar um guarda-chuva? Não é mesmo? É isso que Deus espera de nós, que a gente abra o nosso coração para ver que o outro também precisa, que talvez eu naquele momento, eu só tenho um guarda-chuva a mais, é bem pouco, mas eu posso deixar o espaço que está seco para aquele que não tem. Esse foi um dos primeiros exemplos que eu ouvi numa palestra, uma casa espírita aqui em Lajeado, que não foi essa. Eu nunca me esqueci disso, porque é tão simples, às vezes, a gente fazer o bem e a gente não percebe. Então, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. No momento em que a gente não consegue fazer esse bem, a gente começa a vibrar baixo. A gente começa a pensar em coisas que não deveria. A gente começa a pensar só na gente. Daí ele coloca aqui a frase, o mal é o egoísmo, só para a gente. E tudo que gerarmos no nosso ciclo de amigos, no nosso ciclo familiar, tudo nos retornará. É aquilo que eu disse. Quando a gente vibra, a gente está expandindo. E vai passando, e vai passando, e vai passando, e nos retorna. Mas se a gente for pensar, vamos pensar bem dentro de casa. Por exemplo, tem um membro da família que acorda todo dia de mau humor. Ah, mas eu vou só pegar um pãozinho e vou sair correndo. Não diz um bom dia, não dá um sorriso. Todos sentam à mesa, mas aquele um não quer saber. O que vocês acham que acontece no tempo? As pessoas são boas, mas as pessoas cansam. E daqui a pouco vai chegar ao ponto que eles não vão nem mais botar o prato na mesa para aquela pessoa. Ele nunca quer. Aí um dia ele vai querer sentar, ele vai dizer, sim, mas tu nunca quer sentar. Por que a gente tem que continuar colocando o prato para ti? Tudo retorna. Chega em casa, chega o pai, a mãe amorosos e diz, filho, eu fiz um chimarrão e, filha, né? Senta aqui comigo, toma uma cuia comigo.
Ah, não quero, nunca quero. Ou vem e dá um abraço e o filho nunca quer. Ou pode ser vice-versa. Chega o filho amoroso em casa e a mãe e o pai vai dar um abraço. Pai e mãe não quer, nunca quer. Chega uma hora que a pessoa não faz mais. E daí vai naquele tempo, a pessoa diz, bah, mas eu sempre era recebido com um abraço, não sou mais. Tudo retorna. E daí para resgatar isso de volta, nem sempre é assim. Eu botei aqui como exemplo a falta de tempo. Às vezes a família tem aquele tempo para se reunir, mas tem aqueles elementos da família que não querem. Quantos a gente vê hoje em dia que só querem ficar no celular? E daí um dia eles vão querer aquele tempo, mas os familiares já procuraram outras pessoas para conviver. A gente tem que pensar naquilo que a gente faz, todos nós. Porque às vezes a gente está achando, não, mas agora a minha prioridade é esta. Eu não vou abrir mão. Só que depois a gente vai querer isso e daqui a pouco o familiar não está mais aí. De várias maneiras. Então, pode ser falta de tempo, de carinho. Muitas vezes das escolhas mais fáceis, eu quero sentar na frente da TV. Eu não quero ajudar em casa, mas eu quero ir na festa. E muitas vezes são coisas que acontecem dentro da família que os estranhos são sempre melhores. Pode ser que vocês vão dizer na minha família não acontece, mas muitas vezes a gente ouve casos que sim, chega uma visita, chega uma vizinha e o familiar tem sempre um sorriso, mas que para aquele que está em casa há sempre uma reclamação. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas para o familiar é sempre uma cobrança. Tem uma coisa que eu aprendi aqui bem no começo da casa, que foi dito pela Nazaré muitas vezes, quem lembra dela vai lembrar, que dizia que nada que a gente faça, que a gente tem que amar o próximo, mas o nosso primeiro próximo é o que está dentro de casa. Se a gente consegue oferecer a mão para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, mas a gente não oferece para o pai, mãe, irmãos ou filhos, a gente certamente vai voltar para oferecer de novo. Porque eles são o primeiro próximo que a gente tem que oferecer a mão. Então, também é uma forma de amor ao próximo o respeito ao bem comum. A gente cuidar, muitas vezes a gente tem a vizinhança fim de semana, uma casa da vizinhança coloca um som alto, mas às vezes tem uma pessoa acamada, tem um idoso, tem uma criança que não dormiu bem, que está doente. Isso também é uma forma de amor. Muitas vezes a falta de amor ao próximo também é a falta de gratidão. Foi essa que eu falei, nada está bom. Isso é interessante, que quando a gente tem gratidão, parece que a nossa vibração melhora. E quando nós só procuramos, em vez de ter gratidão e fazer coisas boas, nós procuramos só aquilo que nos causa prazer imediato, ele, numa sequência, ele nos causará dor. Tudo que vier muito fácil e que nós quisermos repetir e que só causa benefício a nós, como um egoísmo, na sequência não será tão bom quanto a gente espera. A gente precisa viver em equilíbrio, porque tudo aquilo que é muito fácil e que são os prazeres momentâneos, pode ser bebida, pode ser comida, pode ser TV, pode ser o celular, pode ser eu preciso de uma festa todo dia de noite, ele nos leva ao vício.
E o vício nos faz esquecermos daquilo que viemos fazer aqui, que é evoluir. E eu vim pensando nisso, vim conversando com meu namorado também agora na vinda, e ele disse assim, e quando, por exemplo, alguém cruza, eu estou dirigindo, alguém cruza mal o sinal, ele vai causar um prejuízo. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou para casa, eu não leio um livro, eu não vou fazer a carteira de motorista, eu não estudo as leis corretamente. Isso já é uma falta de respeito, uma falta de amor. Porque tudo aquilo que devemos fazer com uma certa, digamos assim, com um certo discernimento e nós não conseguimos fazer e nós vamos no automático, vai causar um prejuízo a outrem. E isso não é bom. Porque tudo que nós temos de direito acaba onde começa o direito do próximo. Eu posso atravessar a rua, mas eu tenho que saber onde eu vou atravessar a rua para não prejudicar o trânsito. Aí vai dizer, o que isso tem a ver de amor ao próximo? Que se a comunidade funciona bem, se as pessoas estão alinhadas nas leis humanas e nas leis divinas, tudo funciona melhor. Porque se tem alguém que vem e não está dirigindo corretamente e me atrapalha, eu fico estressada, eu não trato o outro bem. Vocês percebem como isso é uma corrente que não vai ser boa? É interessante, né? Então, tudo aquilo que a gente procura fazer bem feito vai nos ajudar ali na frente e vai ajudar a todos. E isso acarreta um equilíbrio na nossa vida. Eu falei numa outra palestra, eu vou repetir, acho que foi na quarta de tarde, mas que para termos equilíbrio nós precisamos trabalhar, nós precisamos termos os nossos afetos e nós precisamos termos um lazer. Quando nossa vida está em equilíbrio, ela é mais fácil de a gente conseguir ajudar o próximo. Aí vocês vão me perguntar assim, mas se está tudo tão em equilíbrio, para que eu vou olhar para o próximo? Não, quando a gente trabalha, quando a gente interage, a gente está vendo o próximo. E vão ter esses pequenos atritos. Mas quando a gente está em equilíbrio, a gente está centrado, a gente consegue enxergar o próximo. E isso é muito importante. Se nós estamos aqui de coração, para ouvir as palavras que vêm aqui, que hoje são através de mim, e nós estamos de razão, que é o equilíbrio que a gente precisa ter, a gente vê a fila se formando e a gente sabe que vai ser chamado os números. A gente sabe que nós temos o nosso lugar, a gente não vai passar na frente. Isso é respeito, isso é amor ao próximo, isso é amor ao nosso centro espírita, que é tão amorosamente organizado por todos nós aqui. E é isso que Deus espera de nós, que a gente não venha aqui para trabalhar, pagar conta, sofrer e morrer. Ele espera que a gente saiba viver em equilíbrio, em harmonia, e quando fizemos isso, estamos amando a nós mesmos, nos ajudando e ajudando ao próximo. Tá? Até porque, como diz o Egomar, sempre disse isso, a gente sempre é o próximo de alguém. Pense nisso, né? Que quando a gente faz uma coisa que não é legal para o outro, um dia vem um outro e faz uma coisa que não é legal para a gente. Que assim seja. Fiquem todos com Deus.